E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Dia 4 de outubro de 2018, nós estamos aqui no Colégio Marista e a senhora vai nos presentear com este livro, com essa história dos 30 anos das Irmãs Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação. O que representa para a senhora este momento específico, onde há 3 décadas a senhora contribuiu com essa história definitivamente? Nós estamos com 30 anos de fundação, né? Que são bodas de diamante, bodas de pérola. E para nós é um divisor de águas, é como se chegasse à maturidade, à plena maturidade. Realmente, sempre eu falo que a nossa congregação, ela foi tecida nas comunidades de base, nas comunidades, sobretudo do interior, né? Na proclamação da palavra, de uma leitura da Bíblia contextualizada, sempre ligando a fé com a vida, com a realidade das comunidades. Então, este livro é um livro que tem como título 30 anos de missão profética no norte de Minas, 1988 a 2018. Mas é um livro que conta não só a nossa história, mas uma história ligada às comunidades, aos amigos. É um livro comunitário. Nós vamos conversar agora com a irmã Maria das Graças Cardoso, uma das pessoas que sonhou, lá no fundo, de que esse dia pudesse acontecer dessa forma como está hoje. Irmã, ver hoje a história de vocês contada em um livro por vários coautores e pensada por um professor, uma professora que se dispuseram a ajudar tão prontamente, o que representa isso para a senhora? Representa, acima de tudo, louvor e gratidão a Deus, porque só Deus merece esse momento único na vida das Irmãs Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação, as FMDE. Nesses 30 anos de história, de luta, de sofrimento, mas de muita alegria, de muita vitória. Então é isso que o nosso coração hoje palpita, de alegria, de muita emoção, de muita paz, de muita tranquilidade, pelas pessoas que colaboraram, que nos ajudaram a estar aqui hoje. Porque são muitas pessoas. Porque só Deus merece esse momento único na vida das Irmãs Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação, as FMDE. Nesses 30 anos de história, de luta, de sofrimento, mas de muita alegria, de muita vitória. Então é isso que o nosso coração hoje palpita, de alegria, de muita emoção, de muita paz, de muita tranquilidade, pelas pessoas que colaboraram, que nos ajudaram a estar aqui hoje. No dia de São Francisco de Assis, vocês poderem apresentar à comunidade a história de vocês que são franciscanas, isso também tem um peso muito grande, irmã? Principalmente pela a vida de São Francisco, que foi o homem que doou toda a sua vida em prol da paz, em prol da humanização das pessoas. Então pesa muito, por quê? Porque a espiritualidade franciscana é isso, é fazer acontecer essa paz no coração das pessoas. E o norte de Minas tem toda nossa gratidão também por ter nos acolhido há 30 anos atrás. A senhora que é natural do Piauí, tem o coração maranhense, mas e o mineiro? Onde é que fica nessa história toda? O mineiro já faz parte, porque eu já sou mineira de coração. Então, são 8 anos aqui em Montes Claros, fora um ano que eu fiquei na África. Então, realmente, quando eu saio daqui, eu já sinto saudades, né? Então, existe realmente esse coração mineiro. A primeira experiência dele
com as irmãs não foi como padre. Padre Zilmo Jota, conta pra gente como que o senhor conheceu as irmãs franciscanas missionárias diocesanas. Bem, as irmãs iniciando seu trabalho, né, em Gromogol, na época, né, ou então o distrito de Padre Carvalho pertencia a Gromogol, e elas também, né, foram aquelas primeiras missionárias a ajudar, né, a formar as comunidades. E uma dessas comunidades é a minha comunidade, né, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Curral de Varas, né, hoje distrito de Padre Carvalho, né. E naquele tempo, elas, né, chegando ali naquelas terras mineiras, né, e colocando-se ao trabalho. Nós já tinha mais ou menos 5 a 6 anos de início da comunidade, mas ainda não tinha ido um padre lá celebrar. Elas foram as primeiras missionárias, né, a chegar e desenvolver o trabalho. E ali a gente aprendeu com elas, né, esse trabalho missionário, onde a irmã Valmeires, né, me colocou para fazer uma leitura, ainda bem adolescente, né, e eu tremia, né, com uma vara verde e de repente, mas fiz a leitura. E com o trabalho delas, né, também a gente foi crescendo a espiritualidade, né, e isso foi crescendo também o desejo. Depois, né, voltamos a pertencer novamente à paróquia Santo Antônio de Salinas. E hoje, né, tenho a alegria de celebrar, né, com elas os 30 anos de caminhada na nossa arquidiocese. E eu sempre costumo dizer para elas que aqui está um fruto da congregação delas, né? Porque graças ao trabalho delas nós conseguimos hoje, né? Eu consegui então trabalhar mais a minha vocação e alcançar esse ministério. Padre Zilmo, só para finalizar, como que o senhor contribuiu de forma direta com este livro? E aí aqui o senhor fala um pouco dessa história também, não é isso? Isso, né? Toda essa história resumida que eu disse aqui, né, contém nesse livro, né, justamente tentando mostrar um pouco daquilo que foi o trabalho das irmãs e como também, né, de uma certa forma, o surgimento da minha vocação que se deu também com a presença delas, né? Então, aí está um pouco daquilo que a gente tentou, né, se explanar para colocar como, querendo não, como marco, como história, né, das irmãs naquela comunidade e também da minha vocação. Padre Abrão mora em Guiné-Bissau, na África, e convive com as irmãs que tem uma casa lá, não é isso, Padre Abrão? Como que é o trabalho missionário das irmãs lá? Como que vocês, padres africanos, veem o trabalho missionário das irmãs brasileiras lá na África? O trabalho das irmãs brasileiras dessa congregação, irmãs franciscanas missionárias diocesanas de Encarnação, concretamente na ilha de Bulama, que é uma cidade, é um trabalho extraordinário. Mesmo o seu carisma disse isso. Elas vão onde a gente não quer ir. Então, para resgatar a vida, em vez de perdê-la, elas lá chegaram, dedicaram-se no trabalho da pastoral, evangelização e educação e saúde também. São elas que começaram naquela ilha o trabalho da pastoral da criança. Há uma ilha histórica chamada Ilha das Galinhas e que nunca foi feita um trabalho, ou feito aliás, um trabalho de Igreja Católica. E são elas que lá começaram a evangelização. Foram lá, depois, quando vieram, eu estou tentando continuar esse trabalho para que não seja um trabalho perdido.
Padre Abrão, nós vimos também aqui neste momento que tem 3 jovens de lá que vieram para cá, vão passar um tempo aqui também com as irmãs. E isso é muito bom também, porque nós percebemos que a missão, ela ultrapassou fronteiras. E que bom poder evangelizar tão longe. Como que o senhor vê esse trabalho de evangelização aqui? 3 jovens de lá que vieram passar uma experiência aqui no Brasil por 3 anos. Bom, essas jovens, claro, quando as irmãs chegaram lá, uma estava no grupo vocacional. Eu acompanhava essa jovem. A Elisandra, muito bem. E depois as outras também integraram e viram a vida e a missão dessas irmãs, gostaram e querem também seguir a congregação, a vida delas. E por isso que elas, como a missão concluída, 4 anos, era para 3 anos, e dado a importância dessa missão, aceitaram de ficar mais 1 ano lá, completando assim 4 anos. Então, no momento de virem para o Brasil, e essas meninas já estavam com elas, uma fazia quase 3 anos, ou as duas quase 1 ano e meio. Então vieram para continuar a formação delas, e uma, que é a Elisandra, como você já chamou, vai fazer amanhã uma cerimônia de entrada no noviciado. Assim, mesmo eu vou presidir a missa dessa entrada no noviciado. Ele é diácono permanente da Arquidiocese de Montes Claros há 10 anos. Não é isso, diácono Magelo? E é natural da cidade de Mercês, pertinho de Barbacena. Mas foi aos 19 anos de idade que ele teve o primeiro contato com as irmãs franciscanas diocesanas da Encarnação. Eu estava trabalhando em Cristália, e numa viagem de um ônibus vindo do Rio de Janeiro para Cristália, eu tive a oportunidade de conhecer a Madre Dorilene. Nós fizemos amizade, a congregação estava começando também, e fizemos trabalhos juntos, junto com a juventude. Elas incentivaram demais os jovens a participar da igreja, a ter uma consciência da situação que a gente vivia naquela região. Como que o senhor vê, diácono, a participação do senhor contribuindo com essa obra, né, que a partir de hoje está aí disponibilizada para todos aqueles que quiserem conhecer mais profundamente a história das irmãs? Olha, é gratificante, porque foi um momento bonito que nós vivemos juntos, com todas as dificuldades, todos os desafios que é evangelizar no meio do povo, principalmente dos mais excluídos. É esse carisma das irmãs, e até hoje continuam fiel nesse carisma. E agora se torna memória o livro. Que bom que ele se torna fonte de inspiração para outras pessoas também, para vir participar, que vale a pena servir no reino de Deus, junto dos pobres. Eu converso agora com Filomena, a professora Filomena, que é uma das organizadoras e autora do livro que será lançado hoje. Como que é para você, professora, falar, escrever e trazer hoje para que todos nós pudéssemos, então, ter em mãos esta obra? É uma alegria muito grande poder ter contribuído na construção narrativa desse material. Foi uma iniciativa e uma ideia das irmãs missionárias diocesanas de trazer a história delas no decorrer da sua existência, 30 anos de existência. E nós pensamos, nós pensamos na comunidade poder contribuir no contar essa história. Então a metodologia que nós utilizamos para poder estar construindo essa narrativa histórica foi trazer vários autores que vão estar contando pedacinhos da história, da trajetória das irmãs franciscanas, e trabalhar com a história oral, porque a história oral ia trazer a comunidade para dentro
da caminhada das irmãs franciscanas. Então, nesse sentido, nós acabamos viajando para o Pará, aonde se encontra a origem da congregação, fomos até Gromogol, fomos a Josenópolis, Padre Carvalho, nas comunidades aqui de Montes Claros, para poder estar entrevistando, recolhendo os depoimentos das pessoas que fizeram parte da história dessas irmãs. E hoje, dia de São Francisco de Assis, o que representa para a senhora esse momento específico? É mostrar o despojamento, o desapego das irmãs franciscanas em relação à questão de querer, inclusive, doar a sua vida em prol dos irmãos, os irmãos mais pobres, os irmãos mais sofridos, que foi a opção de São Francisco. Então, as irmãs franciscanas, elas têm esse carisma de querer levar o amor, a fé, enfim, todos os sentimentos bons, né, àqueles que necessitam. Obrigada. Ele é casado, pai de 3 filhos, avô de 6 netos. Seu Geraldo Edilson Pereira é natural de Cristália, mas foi em Grão-Mogol que ele teve, há 30 anos, o primeiro contato com as irmãs. Seu Geraldo, conta pra gente como que foi essa experiência há 30 anos, há 3 décadas. Bem, a gente residia em Grão-Mogol e as irmãs foram para lá para fundar a congregação. Na época, Grão-Mogol era assistido por 3 padres redentoristas, Padre Ivo, Padre Braz e Padre Fonseca, e elas foram exatamente para ocupar, com a saída deles, fazer parte da diocese e começar a desenvolver o trabalho delas lá. E nós estávamos, no primeiro dia, nós já estávamos lá na igreja, na apresentação, e desde então a gente passou a ser uma família e temos uma convivência que dura 30 anos, muito embora muitas vezes esporádica. E desenvolver um trabalho principalmente de comunidade eclesial de base, que trouxe um resultado muito profícuo para a diocese, especificamente para a paróquia de Grão-Mogol. Elas já praticaram, então, há 30 anos, a igreja em saída, que o Papa tanto nos pede? Elas já vieram para formar a igreja em saída. Elas já vieram encaminhadas. O Papa acho que chegou atrasado um pouco, porque elas já estavam na caminhada. Ok, obrigado, Geraldo. Um abraço, um prazer. A senhora participava antes, ficou 12 anos na comunidade, não foi isso? 12 anos no total. Na primeira comunidade, né, que foi a congregação das Missionárias Santa Teresinha, eu fiquei total 3 anos. Aí nós saímos e formamos esse grupo para trabalhar com as comunidades mais carentes, onde que Dom Geraldo Magela de Castro nos acolheu aqui. Porque ele disse que na Vale de Jequitinhonha estava precisando de missionárias e o nosso carisma era trabalhar mais próximo ao povo carente. Então, por isso que nós fomos por Vale de Jequitinhonha e trabalhamos Grão-Mogol, Cristália, eu trabalhei em Grão-Mogol, Josenópolis e várias comunidades do Vale de Jequitinhonha, vários anos. Com uma comunidade bem carente, né? E depois, com um certo tempo, eu desliguei do grupo, porque eu fui embora. E eu senti que a minha missão nesse vale, eu estava muito cansada, eu estava precisando de outra experiência. Conversei com a Mata, o Dom Geraldo Magela de Castro, e pedi para me ausentar do grupo. Mas esse grupo, ele tem um trabalho muito bonito, foi um trabalho, para mim, foi muito gratificante. Eu carrego até hoje uma base muito forte de tudo aquilo que eu aprendi com o povo, né? E com aquilo que era a minha missão, de levar um pouco a vida nova para esse povo, né? Assim, uma vida digna, onde que eles não tinham nem o básico, né? Então a gente tinha que trabalhar toda essa parte. E quanto tempo a senhora ficou fora daqui? Retorna agora? Agora eu fiquei 30 anos. 30 anos só? Ficamos 30 anos afastados e agora, como esse grupo que nós fundamos estava completando 30 anos, aí surgiu a necessidade de registrar isso. E a senhora fala sobre o que aí? Aí eu falo a minha experiência, né, como missionária, o que eu passei, as coisas que foram boas,
né, as experiências positivas, as experiências também um pouco de história negativa, como que foi a minha convivência com o povo, como que a gente trabalhou, e tem histórias pessoais também. Aí eu relato também por que eu saí e tudo. Então esse livro é um resgate profundo de uma longa história de vida da gente. Então quem está assistindo a gente agora, não conta o segredo do livro não, mas o que pode encontrar aqui dentro que vai seduzir a pessoa que está vendo? Eles vão encontrar aqui uma história de umas jovens que tinham o objetivo de levar uma vida nova dentro da sociedade que a gente precisa. E que viveram verdadeiramente a Igreja em Saída. Vivemos verdadeiramente e que carrega até hoje. Eu converso com ela, que veio lá da África, do outro lado do nosso continente, Lisandra Brio. E hoje ela está aqui participando também do lançamento do livro das irmãs, onde lá na África tem uma casa delas. Lisandra, como é para você participar de um evento como esse, tendo por experiência a vivência na casa das irmãs? Para mim é uma coisa boa, porque quando irmãs chegaram lá na África, na Guiné-Bissau, elas chegaram e eu vi assim, aquela alegria de viver o Evangelho e seguir São Francisco, como São Francisco viveu. Então aquele me chamou muita atenção, porque eu vi tanta alegria delas assim para viver o Evangelho, seguindo os passos de São Francisco. Então animei muito. E hoje que elas estão celebrando 30 anos, é uma coisa muito importante para mim, porque é a história assim, de tantas lutas que elas fizeram até a data de hoje. Você quer também um dia, talvez lá na frente, viver uma história como essa? Sim, eu quero mesmo viver assim essa história. Como que o senhor entende a importância delas para a evangelização, sobretudo aqui no norte de Minas? É uma presença qualificada, porque não é simplesmente o fato de religiosas estarem trabalhando, mas é o fato do ser delas, é um ser eminentemente missionário. E traz o nome Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação. E elas têm feito um trabalho bonito de uma presença simples, pé no chão, e não simplesmente promovendo um devocionismo popular, mas uma evangelização transformadora, e caracterizando por isso algo que é próprio delas no seu carisma. E elas têm servido em muitos lugares onde tem sido necessária a presença de quem possa contribuir com algo novo para a formação das consciências, que não são consciências apenas de uma fé vivenciada adentra, para dentro de si mesmo, mas é uma fé que leva a uma vivência da promoção da justiça, do entendimento, da realização e valorização da pessoa como tal, para que ela se insira na vida com a perspectiva de quem realmente é uma presença qualificada. Então vejo nelas algo novo, que traz também o novo para a nossa arquidiocese. Qual é a importância das irmãs franciscanas missionárias diocesanas da Encarnação, sobretudo aqui na nossa região, na nossa arquidiocese de Montes Claros, ao trazer hoje, para que todos possam ter conhecimento da sua história, esses 30 anos de vida e caminhada? Hoje é um dia muito especial para as irmãs franciscanas diocesanas da Encarnação, pois elas estão celebrando com a presença de tantos amigos, tantos colaboradores, com a presença dos arcebispos desta arquidiocese, os seus 30 anos de fundação. Esta pequena congregação, que está vinculada à arquidiocese, ela expressa de um modo muito bonito o que é a experiência da Igreja do Norte de Minas. É uma congregação diocesana que nasceu em Grão-Mogol, uma das grandes paróquias da nossa arquidiocese, grande sobretudo pela extensão e número de comunidades rurais. E as irmãs experimentaram esse carisma de viver o espírito franciscano
e a encarnação nas realidades mais diferentes do norte de Minas, constituindo um pequeno grupo que há 30 anos já percorreu uma história muito bonita, inclusive sendo missionárias na África, especialmente na Guiné-Bissau. É um dom de Deus que a nossa arquidiocese possa ter visto florescer ao longo da sua história um grupo de mulheres que se consagraram dentro desse carisma. O lançamento do livro é um belo registro dessa experiência e é sem dúvida uma referência do trabalho que elas fizeram e da riqueza da nossa arquidiocese, que ofereceu também à Igreja Universal mais um grupo que, inspirado em Francisco, assumiu a missão de evangelizar. Em ação de graças pelos 30 anos de fundação da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação. A mesma tem como berço a cidade de Grão-Mogol, na Arquidiocese de Montes Claros, no ano de 1988. A irmã Raimunda Dorilene Pinheiro Pereira, juntamente com mais 6 companheiras, iniciaram essa família religiosa sob a orientação espiritual de Dom Geraldo Magela de Castro, o co-fundador. São Francisco de Assis foi o grande inspirador, aquele que deixou sua casa, sua riqueza, se fez pobre como os mais pobres e tornou a pobreza como sua esposa. Nós o celebramos com alegria e fé. São Francisco de Assis, com o coração voltado inteiramente para o amor a Deus e aos humildes, descobriu o rosto do Cristo resplandecente nos mais sofredores. Seu exemplo nos interroga e nos faz nos perguntar se somos uma igreja viva, comprometida e solidária. Sejamos, pois, humildes, com sinceridade no amor a Deus e aos irmãos e irmãs. O Papa Francisco, recordando um documento sobre a vida consagrada, fala: vós não tendes apenas uma história gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande história a construir. É preciso retornar sempre de novo à centelha inspiradora dos fundadores e fundadoras, e mais ainda a do próprio Jesus Cristo. Nosso carinho, nossa gratidão a todos os irmãos cristãos que aqui estão celebrando conosco este momento. Vamos então acolher o nosso momento de entrada com os nossos símbolos, os nossos autores, coautores, e importante ressaltar as ex-religiosas que deram início corajosamente a este grupo e que aqui se fazem presente. Cantemos, pois, recebendo. Para seguir o nome da nação.
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para esta nossa festiva celebração da Eucaristia, podendo ter essa grande graça de aplicar a salvação de Jesus para nós, realizando o que Ele já fez na última ceia, morte e ressurreição. E que ação de graças nós damos ao Senhor pelos 30 anos da congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias Diocesanas da Encarnação, que tem tido uma presença atuante e transformadora aqui em nossa igreja particular, a Arquidiocese de Montes Claros. E então, bendito o Senhor que as chamou para ficar pé aqui, realizando aquilo que é próprio do seu carisma, a serviço do reino de Deus. E bem-vindos todos os que vieram de tão distante. Tem uns que vieram no Pará e vieram parar aqui, né? Que bom, da Guiné-Bissau, de outros lugares, se sintam em casa, Maranhão, eu até nem saberia nominar todos os lugares. Então é uma celebração em que eu e com o nosso Deus nós nos colocamos gratos a Ele pelo chamado que Ele faz a todos nós, e de modo especial para as irmãs franciscanas missionárias que realmente têm marcado presença aqui na nossa história. Vamos, pois, pedir ao Senhor que as continue abençoando intensamente, para que realize sempre da melhor maneira o projeto de Deus em sua vida a serviço do reino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Na caminhada, muitas vezes, nós vacilamos com o nosso egoísmo, com os nossos erros, com os nossos pecados. Vamos então, assim, em primeiro lugar, pedir a Deus o perdão dos pecados para uma digna celebração dos santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Louvemos com muita alegria o nosso Deus. Deus está nos céus e paz aos seus amigos. Glória a Deus ao céu, também aos seus amigos. A voz do homem celeste, Deus que toda liberdade. Glória a Deus nos céus e paz aos seus amigos. Ó Deus, que fizesse São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor, dirigida a Francisco, é a mesma de outrora. As respostas são diversas. O histórico determina e cada um faz a sua prática e cada um faz o seu compromisso. Certamente essas irmãs, durante 30 anos, seguiram e estão seguindo os passos de Francisco. E certamente Francisco seguiu a palavra com fé, com esperança e com coragem. Nós vamos então agora receber e acolher o livro da palavra de Deus. Ilumina
vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço, me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fores bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada
com menos vigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está próximo. Irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, nós somos instados a abrir nosso coração para deixar que ela transforme o nosso ser e que vamos em missão conforme Jesus indicou para os seus discípulos. Nós estamos numa sociedade muito plural, com propostas tão diversificadas, e quem quer realmente seguir a Jesus tem algo que não se mistura simplesmente com o comum do ser humano, que é buscar os seus interesses. Hoje estamos celebrando São Francisco de Assis. Foi um marco na história e tem sido atualmente também da Igreja seu exemplo, pois ele quis se amoldar justamente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, que não veio colocar a finalidade no tempo, no poder e no prazer. Mas o nosso povo precisa de quem testemunhe a verdade de Jesus. Muitos têm uma fé de palavra, até falam sobre Jesus Cristo, mas a fé somente de fala é muito pouco. E até o Papa Beato Paulo VI dizia no texto que ele escreveu sobre a evangelização no mundo contemporâneo, que se muitos ouvem a palavra, é porque as pessoas testemunham a verdade daquilo que estão dizendo. Se não houver o testemunho, não adianta emitir palavras, porque muitos falam justamente pelo testemunho. Francisco quis fazer isso. É preciso ser explicitada por quem aceita a palavra ir até o coração para transformar a vida. E esta fé vai fazendo com que a pessoa vá digerindo a palavra. São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, lembra que precisamos ser a escrita de Deus para os outros. Os outros deverão ler em nós aquilo que é próprio do Cristo. Somos a escrita. Mas não basta isso ainda. A fé não é só a palavra, não é só o atingir o coração. Porque muitos, embora até bem formados no seu coração, na sua mentalidade, na sua vida, pelas virtudes, ficam inertes. Porque a fé tem que ter uma terceira etapa conjugada com as duas anteriores, que é a fé dos pés. Não fisicamente falando, comparativamente. Porque devemos ir, caminhar, anunciar. E muitos ficam de braços cruzados, embora tendo boa formação. Interessante, Francisco, ele saiu e foi comunicar, mostrando pelo testemunho e pela linguagem quem é Jesus Cristo. Então, até muitos institutos religiosos, congregações, como é o caso também das franciscanas, diocesanas, missionárias diocesanas da Encarnação, se inspiraram aí, em Francisco. Cada instituto com o próprio carisma específico. Mas o ser missionário é justamente aceitar ir com a missão dada por Jesus. É preciso ir e anunciar o Evangelho.
E anunciar não significa somente dizer. Anunciar é fazer com que as pessoas percebam que o reino de Deus está aí e é preciso que cada um coloque os seus talentos, suas capacidades, seus dons a serviço de todos, para se viver na justiça, na compreensão, no mútuo apoio. E aí nós vamos ter uma convivência diferenciada. Aí o reino de Deus vai acontecer. E nós damos graças a Deus pela congregação das irmãs franciscanas missionárias, que tem esse carisma justamente de ir, mas para ajudar as pessoas a transformar a sua vida. É claro que é um grupo não grande quanto ao número, mas é um grupo que tem o seu carisma para transformar. E tem ido por tantos lugares, né? E agora, ultimamente, nesses anos, até a Guiné-Bissau, para ajudar aí as pessoas a perceber que são amadas por Deus e que é preciso se conviver de uma forma mais entrosada, fraterna, no mútuo apoio. Então é uma presença qualificada. Então que o Instituto das Irmãs Franciscanas Missionárias possa sempre realçar que o que vale mais é realizar o projeto de Deus na vida para servir a Igreja e a sociedade, fazendo com que os leigos e leigas e todos os outros membros da Igreja percebam que seguir a Cristo é se despojar, é não buscar como finalidade o ter, o poder e o prazer, embora esses bem medidos são interessantes e bons, se realmente aplicados conforme o projeto de Deus. Então, são pessoas que se consagram pelos votos de pobreza, castidade e obediência e vivem em comunidade para indicar qual é o caminho de Jesus Cristo para que as pessoas sejam mais abertas a seguir o que Deus manda na sua vida. Então, agradecemos ao Senhor por essa congregação que se coloca assim, disponível, dentro do carisma. Vamos agora elevar as nossas preces ao Senhor, pedindo pelas necessidades do nosso povo, pelo discernimento para a boa eleição política, para a congregação das irmãs franciscanas missionárias e, enfim, por todos nós. Senhor, iluminai os caminhos dos seguidores do vosso Filho, Jesus, para que, inspirados pelo exemplo de Francisco e Clara de Assis, respondam com entusiasmo aos apelos de nossa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, consolidai os projetos de vida fraterna e missionária desta família franciscana, que hoje celebra seu jubileu de 30 anos de caminhada profética e testemunho do carisma da encarnação. Nós nos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, inspirai o testemunho de todos e todas que bebem fonte do carisma da encarnação, como caminho de unidade de vida, vivida em função do seu reino. Nós nos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai querido, despertai nos corações dos jovens o mesmo desejo que São Francisco ansiava, uma vivência cristã mais intensa e profunda, principalmente a caridade e a oração, dando frutos de novas vocações. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos e todas que, na alegria dessa solenidade, celebram com as irmãs esse jubileu, para que sejam semeadores do amor e articuladores da justiça, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso povo, para que tenha discernimento para escolher os políticos, os melhores ou os menos piores, para que assim o nosso povo tenha o melhor serviço da promoção do bem comum. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Com o coração agradecido ao Deus da vida, as irmãs franciscanas missionárias diocesanas da Encarnação, junto com o pão e o vinho, levam também como oferenda tudo o que as move na realização do carisma da Encarnação, na missão profética desses 30 anos. Elas trazem, neste momento da procissão, as fontes franciscanas, inspiradora do ideal e da vida religiosa para elas. Elas trazem também o itinerário de vida própria das irmãs, ou seja, a regra de vida da comunidade, da congregação, tentando nessa imitação de Cristo para uma vida melhor. Trazem também essas irmãs neste cortejo o óleo do crisma, com o qual as irmãs foram ungidas nos pés na primeira profissão dos votos religiosos. Ainda trazem as irmãs as sandálias, o sentido da itinerância, indo aonde ninguém quer ir, e para levar uma palavra de coragem aos desanimados. Trazem também essas irmãs o globo, a missão ad gentes, missão sem fronteiras. O verbo de Deus já está plantado nas diversas culturas. E também elas trazem o livro da história dos 30 anos da missão profética das irmãs franciscanas missionárias diocesanas da Encarnação, nesse sertão das Minas Gerais e pelo mundo e Brasil afora. Trazem por fim, e de tamanha importância, a hóstia e o vinho, que são fruto do trabalho humano, que serão transubstanciados no corpo e sangue de Jesus para a vida do mundo. Recebamos cantando. Trabalharam, celebraram, oferecer, consagrar e comungar o pão. Trabalharam, celebraram, oferecer, consagrar e comungar o pão. Todo o suor e o trabalho, sacrifício que Jesus pediu, com a liberdade da justiça, com a vida, com o céu, que ofertamos porque tudo é teu. Trabalharam, celebraram, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos a Deus as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério da cruz que São Francisco abraçou com tanto amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons, nos vossos santos e santas, ofereceis o exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda.
assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, só corpo. Fazei de nós um só corpo e só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Alberto, seu coadjutor João Justino e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Francisco e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. É bonita demais, é bonita demais, a mão que vem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão que vem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão que vem conduz a bandeira da paz. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cristo, ungido do Pai, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de creres em minha morada, mas dize as palavras e serei salvo. Viemos a comungar com a luta sofrida de um povo que quer de nós ser lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos a incomodar com a velha união nossos passos já não chegam. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor de São Francisco e seu zelo apostólico, para que, impregnados da vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Seguimos com esse gesto, com esse poema da Ilustríssima Senhora Jane, dizer a nossa enorme gratidão e o nosso carinho por tudo que essas irmãs corajosas desbravaram este sertão e foram além fronteiras para testemunhar Jesus Cristo. Então, em ação de graças, convidamos a senhora Jane para que no poema manifeste esse desejo. Elas passaram por lá. No pó fizeram rastros, pegadas firmes e marcas de coragem. Nem o sol quente as desanimou, nem a areia quente as impediu de levar esperança, o encanto das melodias que despertavam alegria, os faziam vivos, personagens dos gritos não ouvidos, dos ecos perdidos pela história do lugar. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Primeira cristã, Maria da